quero te convidar a estar conosco numa aventura bem bacana. Nós vamos passar a limpo a profissão de operário rural da nossa querida EPAGRE. Eu, Alan Camargo, coordeno os trabalhos hoje e convidei o Ezequiel e o Elton, que são funcionários da EPAGRE, para a gente, junto contigo, construir a partir de agora mais um programa do Sindasp, aquele que quer enxergar campo afora a profissão de cada um e cada uma lá, perto da extensão rural, perto da atividade fim da nossa empresa. Curte, comenta, participa conosco da nossa programação. Começa agora o mais novo programa do Sindasp. Elton, obrigado por ter aceito o nosso convite, bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ezequiel, obrigado por ter aparecido no estúdio caracterizado e ter aceito o nosso convite. Mostra aí para o povo, inclusive, o uniforme que está vestindo. Pois o uniforme, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, sim, Alan, pelo convite. É um prazer vir aqui fazer esse bate-papo leve, tranquilo, solto, né? Mais essa iniciativa do nosso Sindasp, né? Do nosso sindicato. É isso aí, vem com a gente, pessoal. Mais inscritos no canal garante melhor distribuição do nosso conteúdo. O QR Code está na tela, o like é aqui embaixo do vídeo, deixa aquele likezinho. Se não gostou do programa, deixa o dislike também, que ajuda a engajar e ajuda a gente a saber que as pessoas não gostaram do que a gente falou e a gente melhora na próxima programação. Nós vamos, a partir de hoje, conversar sobre as principais atividades da profissão de operário rural para tentar dialogar contigo, que está aí do outro lado dessa telinha, na profissão. Nós vamos, ao longo também do nosso programa, te visitar no teu local de trabalho, em cada uma das unidades da EPAGRE espalhadas por Santa Catarina. Então, esse programa se pretende itinerante, divertido e realista, para trazer não só as coisas boas, mas também os limites da profissão de operário rural. O Ezequiel tem algumas coisas para falar para a gente nesse nosso primeiro programa, dando a entender o que é o nosso caminho a ser percorrido daqui em diante, né? Verdade, Alan, verdade, Elton, verdade, Juan. O Sindasp é o sindicato é cada um de nós. Então, a gente gosta muito dessa ideia do sentimento de pertença. Quem somos? Onde é que está o nosso trabalhador? O que fazemos? Quais são as funções? Até porque esta categoria está em extinção na EPAGRE, mas nós sabemos, sobretudo, que existe uma grande parcela que é sócio do nosso sindicato e que precisa ter esse despertar em si, ter esse sentimento de pertença, porque são profissionais da mais alta qualidade, profissionais que têm um certo tempo de trabalho, de colaboração na construção dessa empresa, né? E eles precisam ter voz. E eu com muito orgulho, né, que venho dessa origem, eu estou na EPAGRE desde 2002, passei no concurso em 2002, eu tenho muito orgulho de pertencer, né, a essa categoria, com esse povo, porque é o meu chão e eu venho assim, eu venho do cabo da enxada, eu venho do chapéu na cabeça, eu venho do macacão, e eu tenho muito orgulho porque foi daqui que eu sobrevivo, é daqui que eu me sustento, é daqui que eu eduquei minha família, né? Então, tenho muito orgulho. E nessas andanças nossas por aí, né, a gente vai criando esse vínculo, né, com esses trabalhadores, e é tão bom, né? Eu lembro, Alan, Elton, quando eu estava em Lages, né, quando chegava nossos coordenadores, como era bom recebê-los, né, eles traziam a notícia do sindicato, como é que está o nosso sindicato, como é que está essa situação? Quer dizer, então nós ir lá mesmo, conversar com esse trabalhador, né, um papo divertido, resgatar talvez aquelas rodas de chimarrão, quando muitas vezes isso é uma característica muito forte, né, do Sindasp, a roda de chimarrão, a roda de conversa, né, pedir esse espaço para se aproximar do trabalhador. Nós devemos, eu tenho falado isso aqui insistentemente, nós devemos ser um sindicato em saída. Nós devemos ir aonde está o trabalhador, e é isso que a gente está procurando, e vocês são testemunhas disso, que nós estamos buscando formas, né? Como é que a gente vai fazer isso? Né? Porque se envolve muita coisa, envolve logística, envolve dinheiro, envolve recurso, envolve a nossa disponibilidade, nós também temos nossas atividades dentro do próprio Sindasp, mas, sobretudo, o trabalhador, né? O trabalhador que é a razão desse existir. Então, nós queremos conversar com esse trabalhador,
saber o que está acontecendo, o que está fazendo. Nós temos pessoas maravilhosas, pessoas folclóricas, pessoas que fazem parte da história. Nós temos trabalhador hoje lá no CETRA, eu conversei com um trabalhador com 46 anos de serviços prestados à EPAGRE, quer dizer, e nós queremos sim, não que eles não tenham, mas ir lá conversar com ele, levar as informações, ouvi-los, principalmente ouvi-los, porque é importante alguns resgatar a dignidade, né? Então, saber quais são as aspirações, como eles nos vê, né? A gente buscar. Então, para a gente buscar, a gente tem que ir. Então, a ideia é essa, né? A ideia é essa, né? Nós ir conversar com esse povo aí, porque eu conheço bem, eu conheço todas as estações da EPAGRE de Santa Catarina, eu conheço muitas barreiras, eu conheço muitos locais de trabalho, conheço muitas pessoas, e eu me propus juntamente com o companheiro Elton aqui, e esse é um convite do Daniel, né? O Daniel sempre provocou nós, né, Elton, para essa empreitada, e graças a Deus nós fechamos as 3 convenções coletivas, fechamos um acordo coletivo de trabalho, e agora nós temos que continuar trabalhando, continuar produzindo e continuar com esse ânimo, que é o que de melhor nós temos, o ânimo, o fazer fazendo, né? Ir lá fazer fazendo. E, Elton, eu ia te perguntar, qual é o perfil do trabalhador operário da EPAGRE? Já é uma categoria com uma certa idade, né? Um pessoal que já tem aí um bom chão e em vias de ser extinto, em boa parte, se o governo não rever suas prioridades aí, o chamamento do concurso público, né? Sim, a situação é preocupante, né? Porque falando especificamente do perfil, da onde eu sou, né, da minha origem, lá de Itajaí, já são senhores com idade acima de 50, 60, até 70 anos, no caso lá de Laje, né, que a gente sempre fala do Peral, né? 74 anos. 74, né? Aí a empresa não acena com perspectiva de concurso para essa categoria, aí daqui a pouco vem o cargo já está extinto, né? Vamos esperar o último sair para tchau e benção. E aí? O que vai acontecer? Essa é a problemática de nós não ter uma reposição de pessoal, e ainda a extinção de cargo, ela tem um impacto muito significativo na continuidade da prestação de serviço que a empresa pública presta. E um impacto também sobre a possibilidade das aposentadorias terem algum tipo de saúde, né? Porque se tu não tem os novos entrando para sustentar quem está saindo, como é que vai ficar esse povo, né, que está em final da carreira, né, em sua boa parte? Esse é o perfil básico de hoje do operário rural da EPAGRE, e cheio de incertezas, né? Há pouco nós, nos bastidores, aqui estava falando isso, não, o pessoal vai... Não deixa a empresa porque não vai se aposentar e perder um conjunto de benefícios que tem. Então, tenta segurar o máximo que tem dentro da empresa. Mas uma hora isso para, porque não tem alguém chegando novo para dar condições de a própria empresa se retroalimentar e seguir a ação das políticas e abrindo espaço para a terceirização, que a gente vê que é a chave da porta da escravidão, né? Todas as denúncias que a gente observa, não são poucos, são quase 280 trabalhadores análogos à escravidão resgatados só nos últimos 6 meses, e o perfil desses trabalhadores é de trabalhadores, na sua ampla maioria, trabalhadores terceirizados do campo, né? E é bem possível que boa parte das empresas que passam a prestar serviços terceirizados para a EPAGRE estejam também, em algum grau, contribuindo para essa precarização das relações de trabalho. Assim, Alan, se você me permite, quando você fala em perfil, eu percebo, assim, é muito claro para mim que a EPAGRE, e eu falava isso para o secretário Valdir Colato, numa rodada de negociação, que talvez ele não tivesse noção, né, do potencial profissional, né, que essas empresas da Secretaria da Agricultura têm no seu corpo de pessoal. A partir de 2002, o perfil do trabalhador de campo ele mudou muito. Eu lembro também que quando eu fui fazer concurso, a hora que eu vi o vídeo institucional, eu disse, eu quero trabalhar nessa empresa. Eu quero trabalhar na empresa, porque é uma empresa boa de se trabalhar. Certo? Nós temos segurança, nós temos bons acordos coletivos de trabalho, enfim,
nós temos plano de saúde. Mas nós temos plano de saúde. O que está acontecendo? Mudou o perfil porque, inclusive, a empresa percebeu isso. Tanto é que, em 2006, ela vem e já faz uma revisão no plano de cargos e salários. Por quê? Ela sabia que, na época ali, esses profissionais que entraram, especificamente os operários de campo, são profissionais que detêm um certo conhecimento técnico. Então, o que ela fez? Ela deu uma referência, 2, eu não lembro na época disso, certo? Mas ela elasteceu a descrição do cargo, então as atividades aumentaram. Aumentou a atividade, e agora, 2013, 2014, novamente ela fez isso, né? Porque ela percebe o potencial dessa mão de obra. Então, são pessoas, são profissionais hoje que não é simplesmente o vá lá, a enxada, isso, aquilo. São profissionais, são trabalhadores que trabalham numa empresa de pesquisa, mas que vão lá no experimento, vão lá no campo, faz a coleta do material, transcreve, tabula, sabe? Hoje ele é a ponta do pesquisador, além do comprometimento profissional que ele tem com a instituição, com o seu trabalho, com a empresa, com o colega, com o técnico ao qual ele serve. Então, cria-se isso. E isso é muito perigoso quando você fala em terceirização, em uma extinção dessa categoria, porque você não sabe quem é que vai chegar aqui, os profissionais, qual é o comprometimento disso, até porque a gente sabe que a terceirização é a escravização, é a escravidão, eles não têm compromisso, eles têm compromisso com o quê? Com o capital. Porque daí o que acontece? Precariza as relações de trabalho, precariza as negociações coletivas, precariza os acordos coletivos de trabalho, desgasta a categoria, desacredita, faz o trabalhador desacreditar do sindicato, que é sempre quem está lá, é quem está lá representando o trabalhador, certo? Aí depois que terceiriza, que põe a mão de obra terceirizada lá, aí ele vai lá e diz para a sociedade, agora vai. Porque agora nós terceirizamos, não, tem que terceirizar tudo. É conversa, porque esse é um custo muito grande para a própria sociedade. Então, por isso que o Sindasp, muitas vezes, ele é contra e vai ser sempre contra isso. Nós não vamos abrir mão disso, sabe? Porque isso é bandeira nossa. Reoxigenar a empresa, valorizar esses profissionais que estão lá com 30, 40, 50 anos, estão trabalhando. A empresa, eu sempre falo por mim, o ambiente de trabalho é bom, a carga horária é boa, a estrutura é boa, nós não temos dúvida disso, Alan. Agora, só que acontece o seguinte, vamos reoxigenar, vamos fazer concurso público. Nós não queremos, sabe? Eu sou um que digo sempre para os profissionais que eu estou trabalhando e visito esse pessoal, porque às vezes a gente conhece a realidade econômica, inclusive, sai daqui para quê? Quer dizer, então isso nem é objeto de conversa nossa. Mas voltando a essa fala, é isso. Nós queremos ir lá conversar com o cara, até porque, Alan, o que ocorre muitos desses profissionais, eles passam lá 10, 12 horas no ambiente de trabalho. A própria empresa não prepara esse profissional para aposentado para devolver para a sociedade, para devolver para as suas famílias. Entende, Alto? Então, nós temos essa preocupação enquanto coordenador, e aí entra o papel do coordenador, entra o papel do liderado, entra o papel do coordenador regional, sabe? A própria formação dele, essa preocupação, porque se você, por exemplo, é o sindicalista lá, Alain, você tem essa noção de coletividade. E eu sempre digo, sindicato é a nossa trincheira, sindicato é onde um cuida do outro, sindicato é onde a gente se protege. É claro que o sindicato não vai se meter com malandro, isso não é só no sindicato, como qualquer instância, mas nós temos essa preocupação, então nós queremos isso, né, Elton? Ir lá conversar com o pessoal, olha daí, como é que tu tá? Fazer a roda de chimarrão, levar lá uma linguicinha, levar lá picanha, não, porque a picanha ainda tá bem cara, né? Vamos comprar uma maminha. Tá bem caro em Santa Catarina, em outros lugares que já baixou. Tá mais barato isso? Quer dizer, fazer uma carne lá com o cara, ligar lá para o coordenador. Hoje ainda falei com o nosso coordenador aqui do CETRA, aqui, o Evandro, vamos sim, Ezequiel. Quer dizer, vamos lá visitar nosso trabalhador, chegar com o cara lá, vamos sentar com o cara daí, cara, como é que tu tá? E fazer essa produção para o nosso Sindasp, levar para o cara olhar assim, diz, puxa vida, esse é o meu sindicato, esse me representa, esse está aqui, esse vem comigo. Então, esse é o objetivo, né, Alan? Além do registro da história das pessoas, né, o nosso papel na comunicação do sindicato é garantir que a história de cada um e cada uma que constrói no cotidiano, no dia a dia, nossa entidade, também possa fazer parte
né, ser vista, ser contada. Como é bom para a Isso autoestima, né? Claro, Isso é autoestima, é o bem-estar da pessoa. Puxa, né? O cara lembrou, pô... Sim, às vezes está lá faz anos que está na mesma atividade e não tem mudança e tal, e uma visita do companheiro vai lá e diz, não, para aí, ó, tem alguém que está vendo meu trabalho com uma outra perspectiva. Até porque, se o dirigente sindical não se oxigenar no diálogo direto com quem está ali na labuta, que é a razão de ser, né? E ver as condições objetivas em que ele se coloca no trabalho, ele não tem como constituir a sua pauta de reivindicações no momento que vai negociar, né, com o patrão, né, no nosso caso, os gestores públicos. Aliás, parece que há uma distância muito grande entre gestores públicos e a noção da realidade de quem executa o serviço público. E é o sindicato, às vezes, que tem, através da pressão, a possibilidade de esclarecer a gestão, né, de que tem coisas erradas, tem coisas a serem evoluídas. E só consegue fazer isso porque tem diálogo direto com quem está na base da estrutura sindical. Há quanto tempo, Elton, não tem renovação desses quadros que estão... Se eu não estou enganado, eu acho que desde 2015, 2016, né, que não teve concurso novo. Foi o último concurso. E se eu não estou enganado, também, se não me falha a memória, eu acho que lá em Itajaí entrou uma funcionária só, né, do campo. E sem perspectiva. Agora, com essa resolução 007, fica impedido até maio do ano que vem de realizar também. Sim, sim. Eu sempre gostei, Alto, das assembleias, em que pese a pandemia e tal, tudo isso mudou algumas realidades e nós achamos outras maneiras também de... Mas podendo, né, mas fazer presencial. E quando eu estava nas assembleias, Alain, eu sempre procurava fazer esse tipo de formação, né? De formação, conversar com esse pessoal. E quando a gente ia fazer a apresentação de pauta, a retirada de pauta, depois sistematizar, depois ir lá voltar, a gente percebia o quê, Elton? Que a empresa, há alguns anos, ela vinha contratando só técnicos agrícolas. Por que ela contratava? E eu sempre fazia esse questionamento nas assembleias. Assim foi Criciúma, assim foi Aranguá, assim foi Uruçanga, assim foi Lages, assim foi Videira, assim foi Caçador, assim foi Canoinhas. Assim foi... Por onde a gente andava, e Itajaí, fazia esse questionamento. Por que será que a empresa está abrindo concurso só para técnico agrícola? Para terceirizar, certo? Ela não contrata o operário. Não, mas ela contrata quem? O técnico agrícola, que vai ser o quem? O cara que vai mandar no terceirizado, certo? Então, o que acontece? A gente percebe hoje aí, né, muitos dos nossos trabalhadores aí, realmente reconhecemos, né, que alguns estão com problema de saúde, mas gastaram a sua saúde, deixaram a sua saúde na empresa, no exercício do trabalho. Por isso que nós temos que construir, sim, bons acordos coletivos de trabalho, por isso que temos que exigir respeito, por isso que temos que exigir ganho real, por isso que temos que exigir, inclusive, aumento na participação lá do 0,5% lá no plano de saúde, para quê? Para que eu tenha uma tranquilidade financeira, para cuidar da minha família, cuidar dos meus netos, cuidar de outra coisa, viver com... Né? Esse é o mundo ideal. Esse é o mundo ideal. Mas o que acontece? Quando a própria sociedade pega e não vê isso, não vê esse lance da integral, dizer assim, a empresa, enquanto o ordenador primário diz assim, não, mas eu estou devolvendo o trabalhador tal para a família ou para a sociedade. Ele me pegou aqui nessa empresa aqui, eu tinha 20 anos, hoje eu estou com 74, daí como é que faz? 2/3 da vida. Como é que faz? A minha vida eu deixei aqui, eu quero no mínimo respeito. Agora, eu não posso sair daqui, Alain, desculpa você que está nos ouvindo aqui, eu não posso sair daqui para mim ter dificuldade financeira lá fora, depois. Até porque o que aconteceu? Quem se aposentar doravante, a partir de 2019, é afastado automaticamente. E a maioria do nosso pessoal se aposentou como? Aposentou um pouco antes. Previdência com o fator previdenciário. Sim. Nós temos trabalhadores aqui, a maioria, e daí não é só operário, daí você pega lá do nível médio, por exemplo, o pessoal, principalmente as nossas mulheres, muita gente aposentada com 60%. Quer dizer, entende? Então, mas esse não é o objetivo. Né? O objetivo, voltando na minha fala, é esse, né? É nós ir lá onde o povo está.
como dizia o Milton Nascimento, né? Todo artista vai onde o povo está. E nós vamos botar esse macacão, esse chapéu inchado nas costas, vou comprar um sapatão para mim, uma botina amanhã, e nós vamos lá, carpir do lado do cara lá, parar, descansar um pouquinho, conversar com ele. Cara, o que tu acha do SINDASP? Cara, como é que tá aí? Tá tudo bem? Daqui a pouco, nós somos psicólogos também. Nós somos psicólogos, né? É isso aí. Eu vou pedir para a produção para a gente ir para um rápido intervalo, que é aquele da água, mas nós voltamos em seguida e eu quero saber mais sobre essa nossa jornada aí nos próximos dias, chegando em cada localidade, conversando com cada trabalhador e cada trabalhadora. Mas antes disso, vamos ouvir a dica do nosso jurídico, rapidinho. Olá, trabalhadoras e trabalhadores, você já deve ter ouvido falar na revisão da vida toda. Você que é aposentado nos últimos 10 anos, teria direito de buscar a revisão das suas aposentadorias, buscando o incremento ou a utilização de todas as contribuições durante todos os seus contratos de trabalho. É uma grande conquista que tivemos junto ao Supremo Tribunal Federal no final do ano que passou e, portanto, procure o profissional de sua confiança, o sindicato da sua categoria, e o SINDASP está nesta também. Procure o SINDASP para maiores informações, que nós vamos acompanhar esse procedimento para você. Um abraço e até a próxima. Isso aí, aproveitando que nós estamos falando de trabalhadores que se aposentaram, mas que ainda mantêm relação, vínculo de trabalho com a empresa, fica a dica, vamos revisar as aposentadorias, nosso departamento jurídico está à disposição, né, para fazer aí a revisão daqueles que se aposentaram nos últimos 10 anos. www.sindaspsc.org.br, entre em contato com o nosso sindicato. Lá no site tem todas as informações de como proceder para a revisão e também a ficha de associado de associada. Se ainda não é sócio, sindicato é cada um de nós e é tu também. Vem para cá, www.sindaspsc.org.br, preencha a ficha. Um dos nossos coordenadores ou coordenadoras, tão logo preenchida a ficha, vai te procurar. Nós, no último bloco, falávamos da nossa intenção de conversar e convidar para fazer parte dessa programação o operário ou a operária rural vinculada à EPAGRE. Agora, no segundo bloco, a gente vai conversar de como nós pretendemos fazer esse diálogo direto, permanente e, enfim, a visita campo afora, como eu disse há pouco tempo. Aliás, o nosso programa ainda não tem nome, esse é um lançamento, né? Primeiro episódio, um episódio inaugural, piloto, e nós queremos que tu contribua conosco também, participando da escolha do nome do nosso programa. Nós vamos deixar as enquetes com nomes que são sugeridos nos nossos comentários dentro dos grupos de WhatsApp do sindicato. Então já comenta aqui nesse vídeo que essas sugestões vão ser consideradas na abertura da nossa enquete. Vamos deixar também a possibilidade dessa enquete no Instagram. Aliás, acompanha o sindicato tanto no Facebook quanto no Instagram e o nosso canal no YouTube. Te inscreve, ativa as notificações para sempre receber as informações de quando as nossas produções estão no ar, como agora, com mais um programa do sindicato. Ezequiel, como é que vai ser essa lida aí, campo afora? O caminho se faz caminhando, né, Alain? O caminho se faz caminhando. Uma ideia de nome aí. O caminho se faz caminhando, mas é tranquilo porque, assim, ó, nós temos alguns pré-requisitos, isso é fundamental, né? Eu tenho sempre dito por onde ando que nós temos uma estrutura, né? Embora a gente tenha que rever essa estrutura de comunicação, né? Fazer uma avaliação, vai fazer um ano agora, né, Alain, que nós estamos aí, né, nessa empreitada. Eu acho que isso é interessante. Certamente vocês, como profissionais de comunicação, devem ter suas reivindicações, né, repensarmos, discutirmos estrutura, material, tal, essa coisa toda, né? E assim, ó, não tem mistério. O mistério é a vontade de fazer. É a vontade de fazer. Né? A gente pode criar um corpo, pode criar um roteiro, claro que pode criar um roteiro, mas nós temos que produzir o material. Eu vou dar um exemplo concreto. Nós temos uma reunião da COES, dia 7, e dia 8 eu já vou pegar e pedir, fazer o uso da cláusula do acordo coletivo de trabalho da EPAGRE. Nós temos uma cláusula no nosso acordo coletivo que permite
o livre acesso. Os sindicais têm o livre acesso ao local de trabalho. Vou comunicar lá a chefe e vou chamar os líderes lá, os coordenadores regionais lá, o pessoal lá que tem a liderança, e vamos fazer a roda de conversa. E vamos, porque isso vai gerando, esse comportamento vai gerando. Né? Você começa lá em Lages, o Evandro aqui em Florianópolis, no CET, ele já quer fazer. Lá em Itajaí, vamos falar com o nosso coordenador, o Valdemar. Você falou em operárias. Lá em Chapecó temos a Vale lá, uma baita de uma companheira nossa, não está mais na nossa coordenação, nos ajudou muito. Né? Precisamos, inclusive, voltar a conversar com a Vale, voltar aquele ânimo, aquela empolgação que sempre foi muito particular dela, quer dizer, então nós temos lugares para visitar. E o que é? A questão é essa, né, Juan? É nós pegar o material e dizer, vamos lá em tal lugar? Vamos lá em tal lugar, porque nós não temos problema de acesso. Nós não temos problema. Eu, pelo menos, eu não vejo lá. Então, o que acontece? Nós vamos lá conversar com essas pessoas, vamos lá ouvir essas pessoas, quer dizer, dispõe um link, uma câmera. Hoje, com o celular, você produz material, e é isso que nós sempre temos conversado, e vocês têm nos orientado nesse sentido, de produzir material, produção, vamos produzir, porque depois a edição, a organização de tudo isso é com vocês, né? Então, material nunca é demais. Eu tenho tido até por hábito, né, onde quer que eu vá, e eu sempre procuro me aconselhar no privado. Pessoal, o que você acha disso? Não, manda bala. Consulto o Elton, consulto o Adão, consulto o Daniel, consulto vocês, enfim, para não sair fazendo uma carreira solo em cima disso, né, porque eu não falo mais por Ezequiel, eu falo por Sindasp, a gente tem que ter esse cuidado, né, esse zelo pelo nosso sindicato. Então, e eu sempre, quem me conhece sabe que eu sou. Mas, enfim, é isso, vamos lá visitar o cara lá, ou a extensionista lá no escritório, nós temos uma relação de sócio, vamos lá conversar com eles, sabe? Saber quem é. Eu gostei muito quando vocês produziram aqui um podcast com a nossa conselheira aqui, a Josefina, né? Ela falou da profissão, né? Pô, que delícia de programa, né? Delícia, fizeram aqui o Cidade, aqui. Pá, cara, isso é muito legal, sabe? E nós temos que acreditar nisso. Então, eu já estou falando para os trabalhadores, quem está aí, para acreditar nisso. Vamos apostar no que é nosso, porque é nosso, é sincero, é correto, é profissional, é para ter essa ideia de dizer assim, olha, aqui é você. Então, respondendo a tua pergunta objetivamente, é isso. É a vontade de fazer. O linkzinho que o Juan ou você manda lá para nós vamos lá abrir, vamos fazer uma chamada direta. Vamos conversar aqui hoje com o trabalhador, se isso vai ser de 1 minuto, de 5 minutos, isso é uma questão depois de edição. Às vezes é só o linkzinho ali já ajuda a compartilhar lá. Falando nisso aqui, Queca, tu dá uma olhadinha com essa câmera aqui, fala para o nosso povo. É isso aí, pessoal. Até você mesmo pode produzir material, mandar para nós. O sindicato é cada um de nós, e nós temos sim que internalizar essa ideia de pertença, sentimento de pertença. O sindicato é todos nós que vamos fazendo, sabe? Nós ter essa mentalidade, né, de semelhança, de igualdade. Vamos construir, porque isso é cidadania, né? Eu sempre falo disso nela. Às vezes, o que não é mostrado sequer é objeto de reflexão. Às vezes, a condição objetiva do trabalho lá não é mostrada. A pessoa tem uma jornada abaixo do sol, com uma carga que não é só de responsabilidade do experimento, mas de todo o compromisso que o cara tem com a empresa dele. Ele sabe que aquele experimento pode até não dar em nada, mas ele serve para o processo de continuidade e evolução da pesquisa, do melhoramento genético, enfim. Ele é o agente ali, né? Então ele se coloca, é diferente do terceirizado. Depois a gente pode abrir um espaço para falar o que é o sentimento de alguém que trabalha como carreira, dedica a vida à carreira dentro da empresa, e o outro que eventualmente vai visitar ali por uma condição momentânea. É a história do comprometimento e da participação, né? Porque às vezes parece que nós estamos fazendo campanha contra o ser humano terceirizado. Não tem nada a ver. Nada a ver. Nós estamos fazendo campanha contra a condição que posta aquele ser humano, né? Que é, às vezes, irregular, precarizada, não valorizada, com salário abaixo do que deveria, sem a capacidade dele de dedicar a vida dele a um projeto. Imagina botar a semente na terra, esperar aquela semente germinar, ver crescer, se transformar numa árvore, e depois de 25 anos saber que tu plantou aquela árvore e está comendo do fruto dela. Isso é uma outra
perspectiva para quem está nessa relação. Aquele que vai ali, eventualmente, para uma ou outra ação e não tem o vínculo direto com isso, não dá É nisso, Alan, e a gente que conseguir nós... mostrar isso Claro, é o que vai revelar é nisso que nós dicotomia. acreditamos, porque, assim, se tu me permite, nós viemos do Cabo da Enxada. Nós viemos da Cabo da Enxada e temos muita dignidade, muito orgulho disso. Então, nós sabemos chegar num experimento, nós sabemos chegar numa unidade de observação e que, como diz o Juan, se vamos chegar lá, o cara está capinando, eu posso ir com a minha enxada, e eu tenho enxada na minha casa. Eu vou chegar, vou começar a capinar com ele e conversar, vou parar, e vamos daí, cara, como é que funciona? Você já tomou ciência disso, daquilo? Quer dizer, para formar também esse cidadão, tá, Elton? Sim, não, a conversa, assim, me levou para uma reflexão, porque, assim, trocando em miúdos, a gente não é contra o terceirizado, a gente é contra a terceirização, porque o cara terceirizado, ele é tão trabalhador como nós aqui. Esse trabalhador, se ele trabalha terceirizado, ele pode trabalhar efetivo, ele pode ser um concursado lá dentro da empresa, não necessariamente sendo terceirizado. Esse modelo de contratação é que está errado. Sim. Não é o ser humano por trás. Não. Aliás, ele é vítima desse processo. A gente falou no bloco passado que o trabalho análogo à escravidão, resultado da terceirização indiscriminada, vai lá, terceiriza, quarteiriza e coloca a pessoa cada vez mais desvalorizada, porque tu não tem como... O valor que tem para contratar aquela empresa é aquele. O patrão tirar os 30% dele, ele vai ter que condicionar a mão de obra dele a trabalhar por menos salário. E aí, quando não tem esse trabalhador, ele vai lá e terceiriza, e aí vai ter outro patrão que vai ter que ganhar mais 30% e colocar outra pessoa numa condição pior ainda. Isso vai desregulamentando, isso vai fragilizando, a ponto de chegar ao que a gente viu nesses últimos tempos aí de denúncia de utilização de trabalho escravo. Na iniciativa privada, isso é muito comum. As pessoas, imagina se tu tivesse aposentado na iniciativa privada. Muito provavelmente tu estaria trabalhando sem carteira assinada, sem nenhum tipo de seguridade. Trabalho intermitente. E para poder manter o teu vínculo de aposentadoria com o INSS. Né? A condição do trabalhador vinculado à IPAG, mesmo aposentado, é totalmente diferente do que aquela de um aposentado que vai buscar um bico numa empresa privada sem registro para prestar o serviço lá dentro da empresa pública. Então, essas coisas nós queremos mostrar nessa caminhada para valorizar exatamente aqueles que estão, né, na construção da empresa. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo em Lages. Quando eu trabalhava em Lages, num determinado dia, chegou um pesquisador e ele falou para mim, Ezequiel, o que você está fazendo? Aí eu disse para ele, né, o que eu estava fazendo. Eu era responsável por uma estufa lá, e nós produzíamos eucalipto bentame. Era muita responsabilidade, era tipo assim, 1 milhão de pés produzido por ano, e enfim. Mas eu disse para ele, não, olha, eu tenho uma atividade assim, assim, assim. E por quê? Eu perguntei por quê. Não, porque eu ia te usar. Eu olhei para ele, como eu ia te usar? Quer dizer, então, uma mentalidade, assim, para os trabalhadores entender que muitas vezes essa categoria ela é vista como um objeto. Alan, tu está usando esse copo? Não. Posso usar? Isso você fala para objeto, não para um pai de família, não para um trabalhador, sabe? Não, isso não. Entende? Então, o nosso papel é exatamente esse. Não, vamos lá formar rebelde. Não, esquece, não é nada disso. Nós vamos lá conversar com esse trabalhador, ouvir esse trabalhador, valorizar, para muitas vezes ele ter noção do que ele representa dentro dessa cadeia produtiva de pesquisa. De pesquisa, é o que você acabou de falar. O cara não tem noção lá que uma gramínea que ele tem que tirar todos os invasores lá, os inso. Isso pode interferir na coleta de material, por exemplo, depois na transcrição de dados lá de uma análise de gramíneas, numa análise de separação botânica, de melhoração de campo nativo. Nós temos que ter essa noção, isso é maturidade. Aí, quando nós conseguimos fazer esse profissional, ele começa a se perceber. Opa, para aí, eu tenho dignidade, eu trabalho.
Eu tenho sim, quando o sindicato está lá lutando para mim, diz: não, meu amigo, quem paga o meu salário é o meu trabalho. Então, quer dizer, se você conseguir, nesse universo aí de 500, 600, 700 operários, trabalhadores aí, especificamente falando, se você conseguir despertar essa mentalidade de cidadania, de profissionalismo independente, né, independente de onde ele está, nós já já é o 100%. Já é o 100%. Sim, e esse 100% Entende? Ele também vai gerar esse 100% em outra pessoa. Claro, porque vai gerando, né, uma rede, né? O que claro, o Alan sempre fala para nós, a rede. Sim. Perfeito, Elton, perfeito. Sim. Sabe? Então a gente tem que ter essa noção, assim. Por isso que, Alan, quando eu estive em São Miguel do Oeste, no nosso Conselho Deliberativo, e que a companheira Lília fez a dinâmica, e ela nos desafiou a falar uma palavra, eu coloquei a palavra assemelhar-se. Então, independente se eu sou pesquisador, se eu sou operário, se eu sou administrativo, seja o que for, eu tenho que saber que eu tenho em minha frente um semelhante. E se a dor desse meu irmão, a necessidade desse meu irmão, desse meu companheiro, se ela não mexer comigo, algo está errado. E é por isso que nós somos sindicalistas. E é isso que a gente está se propondo. Sair. Muito se falou no sindicato, muito se fala em sujar a bota, né? Mas vira só discurso, a gente sabe disso, né? Enfim, mas agora a gente vai ter realmente que sair, porque foi o que eu falei no início, tá, Alain? Fechamos as 3 convenções, fechamos acordo coletivo, vamos trabalhar, e é isso que nos move, é isso que a gente tem muito, muito chão ainda para andar, né? Então é muito tranquilo, eu vejo isso com muita tranquilidade. Alguns fechamentos, né? Nós já fechamos o primeiro ciclo de investimentos na nossa estrutura de comunicação. É necessário avaliar, porque para dar um passo para frente a gente precisa perceber o que a gente já caminhou, né? Não se dá continuidade às coisas sem enxergar para trás o que já foi feito, senão é só negação. Aliás, as pessoas, inclusive, utilizam aquilo que está feito para pensar e teorizar sobre aquilo como se aquilo sempre existisse, né? E não percebeu, não. Foi criado agora, e é por isso que tem um padrão de análise já diferente. Porque eu me lembro quando nós fomos para a reunião do conselho, essa última, o pessoal o Sindasp informa, vai ter que ser assim, vai ter que ser assado. Só que legal, né? Porque na última reunião nem Sindasp informa já tinha, agora já tem e a gente já sabe o que precisa fazer com ele. Né? Agora a gente já tem Sindasp informa, tem Sindasp podcast, tem o Jornal dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, tem toda a produção específica de cada uma das nossas redes, e vamos entrar agora numa jornada para fora do estúdio, né? Lá na base onde a coisa acontece. Nós temos nossos grupos de WhatsApp, Alan. Os nossos operários estão todos nos grupos de WhatsApp. Você vai lá, faz um vídeo lá. Imagina fazer um vídeo lá com o Peral, com o carrinho de mão dele, que eu conheço, que ele tem muito orgulho e cuida aquilo lá como se cuidasse de uma Ferrari. Imagina ele olhar um vídeo dele lá de 30 segundos, lá ele cuidando do carrinho dele. Isso é dignidade, isso é cidadania, é isso que nós queremos. A família enxerga aquilo que às vezes nunca conseguiu enxergar. Tornar visível, né, Alan? Tornar visível. Sabe que eu saio para trabalhar, os meus pequenos sabem que eu trabalho numa escola também, porque eles estudam lá. Mas eles não têm ideia do que é o trabalho da mãe e do pai deles. Eles não enxergam, não veem isso. Aliás, se isso chegasse pelo TikTok, eles teriam outra visão do pai ou da mãe. Essa é uma oportunidade que nós não vamos deixar de disponibilizar, né, para a nossa categoria no próximo período. É o desafio que nós temos pela frente. Eu queria perguntar para vocês, nós temos vários coordenadores e coordenadoras que têm esse perfil de serem operários rurais e estar na coordenação. Qual é a tarefa deles para o próximo período? Normalmente Quer falar, Elton? Pode falar, Elton. Desculpa. Tá desculpado. Bom, a coordenação regional nossa, eu já fui coordenador regional, basicamente é um elo entre o sindicato e o trabalhador que está no campo, né? Ou então, bom, a gente cita campo porque, olha, isso que eu falo campo afora. Então, campo afora, então. Mas assim, o coordenador regional, antes de mais nada, ele é um animador também para o trabalhador se manter mobilizado enquanto sindicalizado. É aquele cara que é a primeira pessoa que
situação que necessita da ajuda do sindicato, ele procura. Basicamente é assim, não tem, é a peça-chave ali dentro da empresa, é o sindicato dentro da empresa. Esse é o resumo do coordenador regional, mas assim, resumo, né, assim, mas se amplia amplamente a função dele, enquanto... me deu um branco agora, meu Deus. E até porque, Elton, por isso que é importante nós ir a campo, só para colaborar, né, com esse teu ponto de vista aí, porque quando nós vamos a campo, vamos lá na estação, ou vamos lá na barreira, ou vamos lá onde vamos, e visitamos esse nosso coordenador lá, porque ele já nasceu em função de uma executiva que vem desenvolvendo, ele desenvolve lá esse coordenador. Então, quando nós vamos lá, Alain, visitar ele, me foge o termo, mas nós estamos empoderando ele também. Sim. Sabe? O chefe dele já se liga, opa, esse cara não está sozinho. Nós estamos levando a informação, porque é isso mesmo que você falou. Quando o trabalhador surge a primeira necessidade, a primeira informação, seja ela boa, ruim, isso, aquilo, eu quero saber como é que eu faço para entrar com a minha revisão de pedido de aposentadoria que está acontecendo agora. Temos a chamada do Dr. Santin, ele chega no coordenador regional. Olha, eu não sei, mas parei que eu tenho o WhatsApp do Ezequiel aqui, do Elton, do Daniel, do Alain, enfim, parei que nós já vimos. Quer dizer, porque nós queremos exatamente isso, que ele saiba que o sindicato existe. E quando nós vamos lá, vamos ir nesse campo afora, aí, meu amigo Alain, que fala, é exatamente isso, para ele exercer, sabe, ele exercer os direitos dele também, fruto, né, resultado das conquistas do sindicato, das lutas do sindicato. Para ele saber que tem um acordo coletivo de trabalho, ele saber que tem uma assessoria jurídica, ele saber que tem os convênios do Sindasp, ele saber que existe um aplicativo, ele saber que tem uma comunicação. É isso. É isso, é nós em saída. Né, Elton? Sim. E eu pergunto para você, foi importante, às vezes a gente para avaliar, por exemplo, a campanha salarial. Tá, mas nós não conseguimos ganho real, nosso salário não dobrou como deveria dobrar, segundo as pesquisas do Diese. O salário mínimo deveria de ser R$ 6.500 para dar conta de todas as despesas que a Constituição determina que nós temos direito, né, através do salário. E não é essa a realidade, os salários não são esses, né? E a gente termina uma campanha salarial e, mas não chegamos ao objetivo que era a pauta máxima. Mas também, né, pela primeira vez, o governo sentou para conversar, né, se dispôs a sentar para conversar com os seus quadros do centro do governo, até então não era assim, se repôs a inflação, outros momentos não foi assim, sequer a inflação foi reposta. Né? Houve um conjunto de sensibilidades na nossa categoria sobre a desvalorização ano a ano do nosso vale-refeição, que precisa ser equiparado à média dos vale-refeição das outras empresas públicas. Nada dessas coisas era muito presente, mas agora passa a ser presente. E o sindicato conquistou isso com a mobilização da categoria. A categoria aprovou, aceitou a participação, o acordo coletivo, mas a categoria melhorou no seu acesso à informação e está se preparando para se colocar na próxima negociação em condições muito melhores. Dessa vez foi meio pego de surpresa, tendo que exigir respeito, mas já sabe qual é a postura desse governo, já sabe quais as ferramentas que se utilizam, né? Já sabe quem são aqueles que fazem a defesa intransigente, né, desse modelo aí, que nós vamos ter que conversar com ele, dizer, meu companheiro, essa tua defesa está equivocada, está prejudicando os colegas. Então, essa ida na base vai nos proporcionar mostrar a realidade, comprovar os fatos que nós estamos falando e colocar para o ano que vem essa discussão toda. Não, peraí, está aqui, ó, nós mostramos durante um ano as condições objetivas de trabalho, de salário, de relação entre o trabalhador e a empresa. Agora nós vamos sentar para discutir as melhorias, né? Não tem como o governo pegar agora, vamos mostrar para vocês uma realidade que não existe, não. A ideia de E-Campo é exatamente para mostrar uma realidade que não possa ser questionada depois. E assim, Alain, para colaborar com o teu ponto de vista, o Abraham Maslow, né, um dos precursores da administração,
ele dizia assim, ele afirma, e eu também sou um seguidor disso, de que as necessidades do homem são ilimitadas, né? A gente não deve nunca se conformar só com aquilo que conquistamos, a gente tem que almejar, buscar ampliar. O meu companheiro Orli, meu querido amigo, o qual eu tenho muita saudade, ele sempre dizia, né? Direito de trabalhador não se reduz, pelo contrário, se mantém ou se amplia. Mas eu queria pegar contigo, eu olhando os 3 copos aqui, a leitura que eu fiz dessa campanha salarial especificamente, o que é? É que, como diz você, na terceira movimento nosso, nós não tínhamos uma palavra-chave. E a palavra-chave dos sindicatos foi: governador, por favor, respeite a nossa data base. Nós tínhamos problema antes de perder retroatividade. Ele respeitou a data base. Nós sempre pedimos em NPC, disse, não, eu pago, está aqui, entende? Assim, a gente fica olhando o que nós postulamos, né? Assim, básico nas campanhas passadas, era isso. Agora, vamos ampliar o plano de saúde, vamos ampliar aqui o Vale Alimentação, vamos ampliar o auxílio creche, beleza, vamos lutar. Vamos tentar comparar com a Casan. Mas vocês só gastam dinheiro, vocês não geram dinheiro. Os caras falam isso para nós nos corredores. Mas, sobretudo, a importância foi isso, né? E daí, automaticamente, quer dizer, o que nós sempre pedimos, ele deu. Então, agora, nós vamos ter que, lá na base, começar a conversar com o próprio coordenador, com o próprio trabalhador, isso, que nós precisamos inserir novas cláusulas no nosso sócio-acordo coletivo de trabalho. Os avanços da mobilização. No ano anterior e garantiu o mínimo que era exigido. Exatamente. Respeito à database, né, a reposição da inflação. Agora, para avançar, para ganho real, precisa mobilizar, saber o que está acontecendo. Envolvimento do pessoal, né? Não adianta nós ficarmos aqui em Florianópolis aqui fazendo movimento, indo na secretaria, isso, aquilo, se lá na base nós não estamos alimentando, não estamos chegando nessa base e desenvolvendo esse sentimento de pertença. Esse é o meu sindicato. Esse sindicato me representa. Porque daí, quando você for fazer um chamamento, quando você querer fazer uma mobilização, nós aqui em Florianópolis, a coordenação de negociação coletiva, ela faz uma leitura. Nós temos essa leitura, então, esse é o nosso trabalho, é isso que a gente pretende, né? Conversar com os trabalhadores dessa importância. Mas está todo mundo aposentado, tem muita gente aposentada. Não, se acalma. Esse não é a justificativa para as pessoas não se envolverem. Se está aposentado, melhor ainda. Aliás, tem que vir para o encontro de aposentados do Sindasp. Né? Claro. Já está aposentado, tem mais tempo de participar. Vamos fazer. Claro, perfeito, perfeito. Aliás, em muitas categorias, hoje, são os aposentados que estão aguentando a luta sindical, porque os sindicatos tiveram, né, um ataque enorme a partir da reforma trabalhista na sua sustentação, acabam não conseguindo ter as condições objetivas de liberar dirigentes e tal, e são os aposentados que nesse momento assumem a vanguarda da luta, se organizam, fazem as ações, protestam, porque estão ali, já cumpriram, né, o seu tempo na empresa, mas não deixaram de cumprir o seu compromisso. Alain, você não sabe, Alain, o Elton acompanhou bem de pertinho, a gente tentou desenvolver alguns novos coordenadores agora para na eleição complementar de maio, né? E a gente foi conversar com o pessoal, conversou com a companheirada, conversou com os trabalhadores, a gente não está conseguindo coordenador regional. Quer dizer, então a gente vai ter que regiões aí que a gente sabe que tem situações assim que dependem muito da cunha do Sindasp, por exemplo, CEPAF em Chapecó, não conseguimos ampliar a nossa coordenação regional, temos lá só com o Leandro sozinho lá, né? Consultei alguns coordenadores estaduais, consultei lá pessoas que eu sei que poderiam nos ajudar a desenvolver coordenadores. Quer dizer, então a gente tem que chegar a uma brasa nessas regiões. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Certo? E trazer esse pessoal. Nós temos que ter representante, porque o modelo do Sindasp ele é muito bom. Esse modelo de colegiado, eu sou apaixonado nele. Se funcionar, cara, se o pessoal pegar mesmo, tiver afim, funciona. É capilarizado, o sindicato é grande quando se coloca assim. Claro. Né? Olha só, todas as regiões do estado nós temos representação, né, de pelo menos uma das 3 empresas públicas, né? Se procura pelo menos um de cada setor no privado, compõem a discussão quase que
que com análise completa, tu vai para uma reunião do conselho, tu consegue ter a dimensão não só territorial, mas de todas as demandas da categoria. Perfeito. Não é uma coisa encastelada em que tem um presidente que manda. Nós não temos um presidente no nosso sindicato. Né? Vocês conseguem perceber, associada? É tu que faz parte, é tu que constrói. Daí o lema, sindicato é cada um de nós. É isso aí. Elton, eu queria deixar as tuas considerações finais, te agradecer pela participação conosco. O Elton, que é o nosso coordenador responsável pelo WhatsApp. Né? Os grupos de WhatsApp aí são conferidos, monitorados, as notícias são disponibilizadas pelo Elton. A gente faz questão que tu conheça ele, porque é o cara que está com a ponte direta na direção, ele recebe as informações que chegam da categoria, aquelas demandas que tu não sabe para onde encaminhar. Se não veio pelo site, vem pelo Elton, procura ele nos nossos grupos, é ele que vai tem a responsabilidade e vai estar sempre alimentando as informações nessa comunidade que a gente constrói através do WhatsApp também. Obrigado, Elton, por ter aceito o convite e estado conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Eu não falei muito, né, aqui no... Que o teu negócio é o WhatsApp. Meu negócio é mais WhatsApp, é mais assim na frente da telinha. Então, é que eu estou aqui, a gente conversando sobre a EPAGRE, a gente começa a analisar porque na página tem o quem somos, né? E qual é o percentual de faixa etária maior na empresa? De 50 a 60. 34,2%. Até 30 anos, 0,4%. Nossa categoria é a de meia idade mesmo. Né? E é contigo que nós vamos falar. Nossa empresa. Aliás, seiva bem o mate para esperar o Ezequiel. Seiva bem o mate para esperar o Elton aí, que o povo, se deixar, toma mate contigo o dia inteiro. Vamos. Deixa a chaleira aí no fogão, que estamos chegando qualquer dia aí. Ezequiel, obrigado. Alan, obrigado mesmo. Desculpa os excessos, me perdoe. Quem comigo convive, eu sempre digo que é fácil conviver comigo, porque eu sempre externo o que eu penso. Uhum. Mas quando eu deito a cabeça, eu sempre procuro fazer o meu exame de consciência, mas sobretudo isso, né? Sobretudo que eu sou um pai de família, eu sou avô, eu sou trabalhador, eu sou marido, né? Então, assim, e sou companheiro, cara, eu sou companheiro também na luta, né? E digo sempre, Alain, vou viver 149 anos. Né? Então, tem muita lenha para queimar, tem muito chão para andar. Estou muito feliz, parabenizar vocês pelas iniciativas, porque a gente sabe o desafio que é levar a comunicação. E a comunicação do Sindasp sempre foi, né, Elton, nosso tendão de Aquiles. Sim. A gente sempre analisava isso e questionava isso e tal. A gente está muito feliz, a gente está lá correndo. Nós temos esse privilégio de ter linha direta com vocês e gozamos desse respeito e dessa seriedade no nosso trabalho. Eu estou muito feliz com isso, tá? Aceitando esse desafio, eu e o Elton aceitamos esse desafio, a gente sabe que a gente pode andar, a gente quer produzir material, porque a gente vai gerando comportamento. Comportamento gera comportamento, né? Comportamento. A hora que os caras vê o Peral falando lá, eu tenho certeza ali que o Zuco, lá em Videira, lá, que é o nosso coordenador, vai querer nos chamar lá também para fazer uma roda de chimarrão lá, ele, o Gaúcho, sim, enfim, certo? Para a gente conversar, é esse o objetivo, pessoal, esse é o objetivo. A gente tem essa intenção de ir até onde está você, sabe? Vamos em Florianópolis, quando é que vai ter uma... Não, parei. Não vai ter, nós vamos lá agora, vamos lá levar informação, tá bom, gente? Lembrando que o sindicato é cada um de nós e a qualquer momento pode nos chamar, estamos aí de coração e de alma aberta para a gente conversar e construir, né? Muito obrigado, viu, Alain? Obrigado, Juan, também. Bora lá então, pé na estrada. O Sindasp vai pegar carona com esses dois e vai te visitar no teu local de trabalho. A partir de agora, a nossa campanha de associação no sindicato também está aí. Ela nunca se encerrou, está sempre aberta no nosso site, mas vai ser potencializada com essa caravana que vai cruzar todas as regionais aí da EPAGRE, no primeiro momento, para trabalhar e conversar com os nossos operários rurais e trabalhadores da empresa. Nós voltamos numa próxima oportunidade e diariamente, a partir das 9 da manhã, no Jornal das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, e toda sexta-feira no Sindasp Informa. Até lá, tchau, tchau.